Olá, pensadores! Estamos de volta para continuar com aquele bate-papo, né, sobre o poeta rebelde, o Renato Russo. Ontem falamos aí um pouquinho sobre ele, sobre aquela rebeldia, né, que contagiava multidões. E hoje eu quero refletir sobre um lado menos falado, né? Aquele Renato que se apresentava aí como filósofo, como pensador, mas que ao mesmo tempo travava ali grandes batalhas internas, né? Hoje em dia eu olho a música de uma forma tão diferente daquela época, gente. Hoje eu tô quase na casa dos 50, né? Naquela época eu era um jovem, adolescente. E hoje em dia, quando eu ouço alguma música, eu me recordo aí das palavras de Platão, né? O Platão, ele via na música uma ferramenta aí poderosa para influenciar a alma. É claro que, no caso de muitos fãs que gostam de ouvir músicas de seus ídolos, nem todos usavam drogas, tá? No caso aí do Renato Russo, nem todos iam para show lá e ficavam usando drogas. Muitos jovens só iam ali para admirar, né, e cantar as músicas de seu ídolo. Mas, cara, não tem jeito, tá? Porque, de alguma forma, todas as pessoas, inclusive, principalmente os jovens, eles são influenciados aí pelo poder das letras da melodia. Eu me recordo, sabe, que em 2013, um amigo meu, um bancário, que hoje mora em Portugal, ele me disse que preferia as músicas do Cazuza, sabe? É porque, assim, ele via no Cazuza uma transparência que o Renato não tinha. Eu compito, por exemplo, quando o Renato Russo pintou, eu fiquei com uma inveja, sabe? Eu falei, pô, esse cara, ele é melhor que eu, que loucura que ele tá fazendo uma coisa que eu quero fazer. Aí eu comecei a escrever coisas diferentes, comecei a sair daquela dor de cotovelo, aquele nhenhenhen, que nem diz a Italina, sair para uma outra coisa, comecei a ver, que o Renato falava muito da geração dele. Eu falei, eu vou falar da minha geração também, eu vou falar do Brasil também. Coisa que eu sempre vou me lembrar, no lançamento do Que País é Este, que a gente fez no MAN, o Cazuza foi, e nessa época ele já estava um pouco doente e tudo, e eu achei surpreendente, uma coisa muito bonita ele falar que depois que ele ouviu o Que País é Este, que ele teve uma inspiração, ele chamava de inveja criativa, aí ele escreveu Brasil, que eu acho assim que é uma das maiores letras assim sobre o nosso país. Ele disse pra mim na época que o Cazuza, ele não fingia ser aquele bom moço, sabe? Ele não fingia ser aquele bom moço ali enquanto vivia no limite. E eu realmente devo concordar, né, que o Cazuza, ele se mostrava como era, com todas as falhas e excessos. O Cazuza era definido aí pelo palavreado usado aí pelas pessoas, ele era tipo que um pouco louca mesmo, sabe? Vocês me desculpem até falar dessa forma, é só para me poder dar uma definição assim mais clara através dessa expressão popular. Mas tanto o Renato como o Cazuza, eles conseguiam aí o resultado de levar os jovens a uma rebeldia que impedia o pensamento racional. Eu mesmo tive grande admiração pelo Renato, mas com o tempo, cara, eu fui percebendo as contradições na vida dele, ao mesmo tempo em que eu também enxergava as contradições na minha própria vida, né? E com certeza muitos de vocês, pensadores aqui do canal, passaram por essa fase também, né? Mas hoje muitos de nós somos pensadores porque soubemos aí tirar um proveito, né, gente, das experiências de vida e do conhecimento histórico e também filosófico. E eu aqui particularmente, além do conhecimento histórico e filosófico, eu tirei um proveito através do cristianismo, tá? Já que Jesus usava aí técnicas, né, filosóficas, sofisticadas, né, para instigar aí o pensamento crítico. Mas eu quero deixar claro para vocês, tá, que não podemos desmerecer as frases ditas pelo Renato Russo em programas e em entrevistas. Ele tinha aí momentos de grande profundidade, apesar de não ter usado um conhecimento de forma plenamente sábia, né? Porque diferente de muitos de nós, o Renato ele não teve um amadurecimento pleno e não aproveitou as suas experiências de vida para aprender, sabe, mais com a vida dele. Infelizmente ele perdeu a guerra interna, na minha opinião, tá, gente? Na minha opinião, ele não conseguiu vencer os seus demônios internos. Mas assim, antes da morte dele, tá? Antes da despedida ali final do Renato, da despedida dele desse mundo, o Renato ele ainda entregou aí uma obra que eu considero fundamental, tá? Para entender aí o seu verdadeiro olhar sobre o mundo. E é sobre essa fase e sobre esse legado aí dele que eu quero falar, tá? Mas eu vou deixar até para falar no próximo vídeo, para o vídeo não ficar grande, tá? Eu vou ter que ir para um terceiro vídeo aí para a gente poder continuar esse bate-papo do Renato Russo. Então, esse bate-papo aí vai continuar justamente amanhã, né? Que completam aí 29 anos
da morte desse grande poeta e cantor que foi o Renato Russo. Então eu conto aí com a presença de vocês, pensadores, aqui no nosso canal Lógica Vulcana, amanhã, às 19 horas, para a gente encerrar esse bate-papo sobre esse poeta que foi o Renato. Então, até amanhã e vida longa e próspera para todos vocês.